Agora é oficial, Renato Augusto é o novo jogador do Fluminense e eu venho aqui como corintiano dar a minha opinião sobre Renatão lá no Flusão, Renato no Fluminense. Vamos lá, seja bem-vindo ao canal Futebol Refutado. Se está conhecendo agora, se inscreva e por favor deixe seu like, valeu demais pessoal, se torne membro do canal também se puder e quiser. Ajuda demais e apoia demais o meu trabalho aí. Obrigado aos membros Valdemir, Victor e Giovana por ajudarem muito o canal. Vamos lá. Bom, o que eu vou falar vai parecer controverso, mas eu acho que o Renato vai jogar muito no Fluminense e que o Corinthians acertou em dispensar, não renovar com o Renato Augusto. Ah, mas como assim? Ele vai jogar muito no Fluminense e o Corinthians fez certo em dispensar ele? Como assim? Bom, vamos lá. O Renato tem uma idade avançada. O Renato não conseguia jogar muitos jogos completos. O time do Corinthians tinha Renato dependência, dependia de Renato Augusto e as estatísticas não mentem. Quando o Renato Augusto está presente, o Corinthians era um time muito melhor, com muito melhor número de vitórias do que sem Renato Augusto. Isso é verdade. Porém, vamos lá. O Fluminense hoje é um time organizado. O Fluminense hoje é o atual campeão da América. O Fluminense hoje é um time com melhores peças que o Renato Augusto. Então, no Corinthians, o Renato Augusto teria que ser o cara. O Renato Augusto era bola no Renato. O Renato tinha que jogar todo o jogo, porque o jogo que o Renato não jogava, a gente estava ferrado. No Fluminense, não. No Fluminense existe um mecanismo, existe peças, existem jogadores que não vão fazer com que o Renato tenha que se matar em campo, com que o Renato seja o cara, o salvador, a esperança. Não, o Renato vai estar lá para desfilar o futebol dele. E o futebol do Renato Augusto é muito acima da média, absurdo acima da média. Então assim, num time encaixado que é o Fluminense, o Renato Augusto vai cair como uma luva. Ele vai entrar num time encaixado, vai distribuir bola, vai fazer seus gols, vai dar suas assistências, vai jogar menos, vai poder ser preservado em algum jogo ou outro, tudo sendo ditado pelo Diniz ali. No Corinthians não, mano. No Corinthians é porrada, meu. No Corinthians tinha que jogar todos o Renato Augusto. E a gente podia jogar contra o Mirassol sem Renato Augusto e perder, e contra o Palmeiras com o Renato Augusto e competir, pelo menos, né? Hoje em dia é só isso que resta pro corintiano. Mas às vezes, e muitas vezes acontecia, do Corinthians ter que pegar um Grêmio fora e não ter o Renato Augusto. Pegar um jogo importante contra o Flamengo e não ter o Renato Augusto. Porque ele não consegue jogar domingo, quarta, sendo titular, e quando jogou, não conseguiu manter seu nível. Aliás, a última boa atuação do Renato no Corinthians foi contra o São Paulo, o 2-1 pela Copa do Brasil. Então faz muito tempo que o Renato atuou em alto nível também. Acho que ele vai recuperar o alto nível do futebol no Fluminense, acho que ele vai jogar muito no Fluminense. Mas olhando a ótica do Corinthians, o Corinthians precisa de uma renovação. O Corinthians precisa de um Garro, que está chegando agora, um jogador que aguente jogar mais jogos, um jogador que, tomara que dê certo, mas que tenha fôlego novo, tenha vontade nova. O Corinthians precisava dessa renovação de elenco e dói ver o Renato Augusto no Fluminense, mas era necessário para o Corinthians começar essa renovação, mesmo que dolorosa. Vai ser bom para o Fluminense. Vai ser bom para o Fluminense ter um craque, um gênio que é o Renato Augusto. E vai ser bom para o Renato Augusto jogar num time encaixado, jogar num time que o time não dependa 100% dele. Então vai ser bom para todas as partes. Dói muito para o torcedor corintiano, eu não tenho dúvida que doeu para o Renato Augusto também. Que disse quando fez o gol contra o São Paulo: Corinthians, eu te amo, eu te amo. E a gente também te ama, Renato. Só que os fins de ciclo são tristes, mas são necessários. Então vai ser bom para o Renato, vai ser bom para o Fluminense. E apesar de tudo, vai ser bom para o Corinthians, que precisava disso nesse momento. Essa é a minha opinião. Gostaria de saber a opinião de vocês, se o Corinthians acertou em não renovar com o Renato Augusto. O que acham como acham que o Renato Augusto vai jogar no Fluminense? Comentem aí embaixo, por favor. E novamente aí, pra quem não conhece o canal, seja bem-vindo. E valeu demais, pessoal. Valeu muito por ter assistido esse vídeo até aqui. Ajuda demais o canal. Como eu disse, deixa o like, se inscreva e torne-se membro, se puder, quiser, a partir de R$ 1,99. Me ajuda demais. Valeu demais. Um beijo, um queijo, um caranguejo. É nóis, tamo junto. E vai, Corinthians!